Olá, gente, como é que vai? Tudo bem? Mais uma vez aquela passagem rápida, né, e como sempre, costumeira, para trazermos assim alguns fatos desse país que mais lembra aquele humorístico, lembra do balança mais não cai? Pois a gente também não quer que caia, mas a cada balanço mais não cai, balança mais não cai, cada balanço é um desespero para os moradores deste enorme prédio chamado Brasil. Estamos no inverno, né? E aí é uma estação do ano, assim como também no final do ano, são dois períodos sazonais em que a gente fica um pouco mais sensibilizado. Né? O Natal com relação à família, o espírito de solidariedade pelo motivo cristão da festa. Agora, chega o inverno também, e a gente lembra de tantos e tantos moradores de rua que passam por um aperto danado. E quando eu digo moradores de rua, né, de diferentes faixas etárias. Né, diferentes faixas etárias. Então, tem o idoso, a criança, tem aquele com deficiência física. E o que a gente vê é que, até agora, assuntos prioritários, assuntos que dizem respeito à população brasileira, no cerne do seu sofrimento, no cerne da sua necessidade, a gente não consegue perceber um desenvolvimento, né? Um incentivo, um investimento nessa área. Então a gente quer lembrar você que fica nessa passionalidade extremista, fomentando algo que não leva a nada. Então imagens como esta, você acha que ideologia esquenta frio? Você acha que ideologia, né, resolve fome? É nessa hora que você quer saber se o cara é PT, se é PQP, PCL, ou que gosta ou não gosta do presidente, se é a favor ou não é a favor do Lula. Esse sentimento e comportamento doentio só aumenta, né? E vem aumentando mesmo essa distância enorme, né, das classes sociais, essa desigualdade social vem crescendo e muito a cada dia, porque não é feito nada de maneira efetiva. E com isso, meu amigo, eu vou lhe dizer o seguinte: estamos realmente preocupados, porque o Brasil caminha, né, para algo que não se faz nada. Desde o começo do governo, a gente vê uma declaração ideológica maior do que os problemas do país. Temos uma herança maldita, mas também temos uma incapacidade presente. Né? Então, quando a gente fala o que é que foi feito com relação à saúde, você tem alguma notícia assim de algo consistente para melhoria com relação a novos leitos de hospital, a investimentos na área de construção de novos hospitais, novas alas, que o governo federal está presente agora mais do que nunca para atender as necessidades da população na área de saúde? Eu não vi o Mandetta até agora, né, ser bastante incisivo quanto a isso. Infelizmente. Infelizmente, nós não podemos contabilizar isso de maneira eficaz. Isso sem falar no grande desemprego que assola o país. Mas aí o discurso é: não se preocupe com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, após aprovada, ainda vai ter um efeito a médio prazo, longo prazo. Não é com a aprovação da reforma da Previdência, de repente, numa quarta e na quinta-feira se resolve tudo. Não é assim. Além do que, a gente vê cada vez mais presente essa briga ideológica. E eu sempre digo, brasileiros, eu não quero falar com você que é lulista. Não quero falar com você que é bolsomínio, ou bolsonarista, ou lulista. Não adianta. A gente tem que discutir os problemas que afetam o país. Então, nem esquerda e nem direita. Quero cuidar do Brasil, eu não quero saber do pensamento, eu quero saber de soluções. Qual é a solução? E com isso ressaltar a importância, né, dos militares, isso mesmo, dos nossos militares, devem ser respeitados. Militar não é nem esquerda nem direita, é uma instituição que deve ser respeitada, é independente. E não adianta colocar no governo militares não respeitados. Não adianta colocar militares e fazer com que políticas,
né, ideológicas sejam superior ou que tentem oprimir, suprimir a imagem do militar, que é um compromisso com o nosso país. Então, respeito acima de tudo. Respeito acima de tudo. É um absurdo, né, ver militares sendo ofendidos pelo senhor Olavo de Carvalho e o governo, que tem um presidente que também é militar, simplesmente dizer: olha, nessa hora eu fico com Olavo, deixa, passa a mão na cabeça, não, deixa para lá, e a ofensa foi feita. E ainda continua, pelo que parece, por debaixo do pano, a persistência dos olavistas, né, que veem, enxergam nos militares uma contenção. Uma contenção. Diz: olha, não é bem assim, calma. Eu sei que vocês têm uma ideologia, mas calma. Nós estamos aqui para manter pelo menos a ordem, o equilíbrio, uma linha de limite. E essa linha de limite parece que querem ultrapassar de toda e qualquer maneira, sem respeitar os militares. Aí fica complicado. E aí passa, claro, pela cabeça do brasileiro, do eleitor, se o fato de o presidente ter colocado militares no poder não era para conseguir diante ao eleitor uma imagem de serenidade, respeito, acima de tudo, dessas instituições para a sua campanha. Porque o comportamento até agora do presidente não vemos assim como de um militar. Nós temos uma herança maldita, deixada pelo PT. Temos uma herança. E as consequências que estamos passando não é totalmente do atual governo, que tem pouco tempo. Mas, porém, nós devemos ressaltar, né, que essa incompetência, essa inércia do governo para uma resolutividade, para algo mais direto e objetivo com aquele trabalhador que precisa de uma oportunidade, né, de ações e comportamentos mais condignos com o cargo por parte do presidente. Então, isso também é consequência. O país está passando por um momento difícil. Metade sofre pela herança deixada pelo PT. Outra metade porque não se vê esperança, nenhum rumo, nenhuma saída diante de um comandante de um país, de uma nação, que tem estabilidades emocionais, um comportamento que não dá para dizer, não é condigno. Então, meu amigo, tá difícil a gente, né, não repartir essa conta e temos que admitir, independente de quem você votou, em quem você não votou, em quem você gosta ou você não gosta, temos que ser Brasil. E ser Brasil não necessariamente tem que ser contra o presidente e muito menos dizer amém porque acha que ele está certo o tempo todo. Então, não é por aí. E como diz o nosso querido Olavo de Carvalho, burrice e maldade são irmãs siamesas. Bom, aí quando não é burrice é maldade, quando é na maldade é burrice. E aí nós lembramos de quem é que está com a burrice e quem é que está com a maldade. Né? Nós temos uma herança do passado e uma indefinição do presente. Você coloca a burrice na herança ou na indefinição? A maldade, você coloca na herança ou na indefinição? Não cabe a mim apontar, cabe a mim apenas trazer o assunto e você analisar qual a situação, né, do país em que ela se encontra e quem comanda. É um absurdo ver os nossos generais, ver que eu respeito tanto, respeito e muito a Marinha Aeronáutica, o Exército, respeito o que o Exército fez por nós e continua fazendo, respeito o trabalho maravilhoso das forças militares, respeito e muito a esses homens que mantêm a ordem neste país e essa independência. Só que não dá para aceitar que um Olavo de Carvalho ofenda, que tente disseminar, né, o ódio, porque para ele é fácil. O mundo vai ficar um mundo melhor se acabarmos com o socialismo, se acabarmos com a esquerda, e isso aqui vai virar o paraíso do Adão e Eva. Bom, e como? Como é que a gente faz para seguir o que Olavo quer? É um extermínio? É um isolamento? O que é que Olavo quer? Ler os pensamentos daqueles que não dizem amém
Quem não pensar como eu, né, está fora. Aqueles que não forem meus amigos são inimigos. E os amigos devem ler a cartilha sem reclamar. Nem militar fazendo isso. Nem militar faz isso. O Olavo de Carvalho vem com a ideologia implantada e vem disseminando, vem fritando através aí de peças de xadrez dentro do governo. A estrutura do governo, a base governista, está se engalfinhando. Estão brigando entre eles. E ninguém vinha me dizer que, olha, quem está atrapalhando o presidente governar é a oposição. Não é a oposição, é a própria base governista que se engalfinha, que já não sabe o que fazer. Aliás, o próprio presidente disse, na época da campanha, pegamos qualquer um, não é assim que ele fala? Pegamos qualquer um. E aí eles não têm experiência, e é isso que dá. Presidente, bota a ordem aí na sua casa. Chama todos aqueles que participaram da sua campanha e diz: olha, é assim, tem que ser assim, ou então vou ouvir o que vocês querem, porque não pode ser goela abaixo. Então, não adianta. Eu acho que deve-se haver respeito aos nossos militares. Simplesmente porque os militares dizem: olha, eu concordo que vocês não gostem de PT, de Lula ou do que for, mas não é assim que se faz na força e na ignorância. Vamos ver o que é melhor para o país, o que é que pode ser feito, o que é que pode e deve ser tolerado, mas a intolerância, e principalmente a intolerância coletiva daqueles que seguem cegamente, né, o presidente, dizem, olha, o presidente está certo, exploda-se o mundo, e não é bem assim. Ele também falha. Aliás, ele deu demonstrações até agora que falha bastante. Ele tem uma inconsistência danada, né? A forma de falar que o Levi estava com a cabeça a prêmio, dizendo já não ia com a cara dele. Não ia com a cara dele. Isso não condiz com a posição de um presidente. Isso não condiz com a posição do presidente. O Levi foi colocado pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes entende do assunto, entende do riscado. Então é como se tivesse colocado no time dele um vascaíno fluminense, um torcedor do Flamengo, e colocasse, porque o que importa para o Paulo Guedes é a capacidade, né, de contribuição de cada um no seu potencial, na sua potencialidade. E não simplesmente porque trabalhou, porque é amigo, ou porque conhece o meu inimigo. Fica difícil, presidente. O senhor disse que ia formar um time de notáveis. Realmente. O senhor não falou em que parâmetro seria, né, essa notabilidade. Agora, realmente são notáveis. O Van Traub deixou bem claro a forma dele pensar e ver o mundo, é um notável. A Damares, então, é uma notável, indiscutivelmente. Né? O ex-ministro da Educação também notável. Quer dizer, eu não entendi muito quando o senhor disse que ia fazer um time de notáveis. É muito complicado. E se for pela capacidade, fica mais complicado ainda. E com essa subjetividade, com esse argumento, dizer, olha, mas é em prol do país pelo que eu acredito. Nem sempre aquilo que a gente acredita é o certo. Aliás, em nome de Deus é que se tem permitido, justificado tudo, principalmente o mais horrendo e cruel. Porque os fins justificam os meios. Não é bem assim. E para você que é eleitor, pense e repense. Né? Pense e repense. Não podemos simplesmente acreditar que estamos com a razão e que não está e que não concorda. O mundo todo está errado. A maioria está errada. E já que é um país democrático e o que importa é a opinião da maioria, então vamos ouvir a opinião da maioria, vamos ouvir o povo. Porque, consequente a isso, fica a instabilidade econômica também. Os nossos investidores não estão esperando a reforma da Previdência. Não, 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 não. Os nossos investidores estão esperando um presidente mais equilibrado. Que uma hora ele está sorrindo, outra hora está nervoso, uma hora ele diz que quer, uma hora diz que não quer. Né? Uma hora o presidente demonstra que tem um compromisso com o país e meia hora depois o compromisso dele é com a ideologia partidária dele e o pensamento que toda a esquerda não presta. É o Olavo de Carvalho. Não, a esquerda não presta, ninguém que vista vermelho poderia andar no país, e eu não tenho nada contra vermelho, azul, amarelo. Eu tenho que saber o que cada um tem a oferecer.
E esse tipo de intolerância que alimenta também a discriminação, não só política, a intolerância política, mas aí vem intolerância, né? A intolerância contra a religião de cada um, contra a cor de cada um. A intolerância é absurda. E isso provém desse tipo de comportamento. Então, como é que o investidor vai colocar, investir aqui nesse país? Mas aí o presidente tenta, de maneira inábil, porque falta essa habilidade a ele, de fazer e saber, né, angariar forças. Então, recentemente ele fala que deveríamos ter um evangélico no STF. Uma boa maneira de tentar fazer uma média, né, com os evangélicos que deram uma força e estrutura para ele na campanha. Principalmente porque os evangélicos, né, a bancada evangélica, não está nada contente com ele, com essa flexibilização das armas. Então, aquele casamento em que o cara passa a raiva na mulher, de dia e de noite chega com flores. Ele passa a raiva na mulher, à noite, de manhã, manda trazer um café da manhã. É uma coisa que não cola muito, presidente, não cola muito. Então, esse negócio de que, olha, votaram ele é a favor, né? Votaram a favor da criminalização da homofobia. Bom, e aí ele nos traz essa pérola. Bom, se tiver um evangélico, essas coisas não passam. Por quê? Porque eu não concordo com isso, eu não concordo, e assim seria uma maneira de coibir. O evangélico pensa igual a mim. O presidente, independente da religião, eu conheço evangélicos, eu conheço católicos, eu conheço pessoas de diferentes religiões que respeitam o outro. Podem não concordar dentro da doutrina cristã com algumas escolhas. Algumas pessoas se sustentam, se alicerçam na doutrina bíblica, nos ensinamentos bíblicos que receberam, para não concordar com determinadas situações. É um direito delas. Mas ainda assim elas respeitam. Elas não são a favor de que se agridam pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm relação com outro do mesmo sexo. Elas não são a favor de discriminação, de xingamento, de porrada. Fica complicado, presidente. Muito complicado. E eu, se eu fosse o senhor, estaria mais preocupado, como o nosso país está preocupado, com o alicerce do governo, a preocupação com o governo de cuidar do nosso povo. Esquece um pouquinho, né, de algumas bobagens que não vão acrescentar em nada nesse país, nem vão ajudar a contribuir no desemprego, nesse desemprego que precisa ser combatido, né, na falta de estrutura básica do nosso país. Outra polêmica foi o Sérgio Moro dizer que ele teve um descuido formal naquela polêmica das conversas que foram vazadas. Essas conversas que foram vazadas, o Moro diz, olha, foi um descuido formal. Mas ainda assim, né, manchou e muito a imagem. Tentou se colocar, mas o Sérgio Moro contribuiu muito, ele é o nosso Batman contra a corrupção, ele vai lá para o enfrentamento, como juiz na época, não tinha que ir para enfrentamento nenhum. Só fazer o seu papel, de julgar, só fazer o seu papel de analisar o conteúdo, né, de todo inquérito e fazer julgamento. Nada mais nem menos que isso. Em cima do que ele se preparou durante a vida inteira para fazer. Se eu não gosto do outro, eu não tenho que me meter e colocar, né, esse sentimento para fora. Né? Eu tenho que fazer o meu papel. Tem pessoas que sabem se respeitar e se limitar à sua função. Infelizmente, não foi bem isso que a gente viu. O que a gente viu é que, mais uma vez, estão aqui os 3 filhinhos do presidente, em que, como a queda de alguns ministros, como a gente percebe que existe o núcleo familiar e que o presidente está sempre, né, ouvindo seu núcleo familiar. Eles estão certos. Como é que é, presidente? Eles me colocaram onde estou. Segundo o presidente, ele está onde está porque os filhos o colocaram ali. Bom, presidente, assim como o senhor fica meio complicado, né? O senhor, quando saiu esse escândalo do Moro,
O presidente, quando foi perguntado, disse: não vou falar nada, e não falou nada, saiu. Percebe-se que alguém orientou e diz: olha, presidente, o senhor não pode simplesmente ficar calado diante de uma pergunta onde como é que fica aquela conversa do Moro? Dá a entender que o senhor não quer nem saber do caso, o senhor não concorda. Rapidamente, o presidente pegou o Moro, né, pelo braço, né, a tiracolo, e vamos aí sair publicamente, ver jogo de futebol, olha como nós somos amigos, eu apoio sim o Sérgio Moro, porque esse homem é um herói, o que ele fez pelo país. Vamos mudar essa imagem. O senhor passou naquela coletiva que o senhor virou as costas e não respondeu nada. Então o presidente começou a mostrar: não, ele tem o meu apoio, ele é meu amigo, ele está aqui lado a lado com o que eu penso. Quando surgiu novas conversas, né, e que podem complicar, de uma forma ou de outra, a imagem do Moro, o presidente já diz: olha, ele é meu amigo, mas não é 100%. 100% amigo só pai e mãe. Ele é meu amigo só, conheço. Fica complicado, fica complicado. A gente torce pelo país. A gente quer o melhor pelo país. Agora, essa dualidade de comportamento fica complicado. Né? A gente acredita e sabe, presidente, o senhor tem uma boa intenção. Muita gente pode não concordar com o jeito do senhor falar, o seu temperamento, né? Algo que tem que ser trabalhado, porque afinal de contas o senhor representa o país, o que o senhor fala tem um peso enorme. Se o senhor disser que gosta de comer sonho no café da manhã, muitos que seguem o senhor vão começar a comprar mais sonhos na padaria. O senhor tem um poder de influência também. Então, tudo que o senhor fala de maneira positiva é legal, como de negativa é prejudicial. Então, presidente, estamos torcendo pelo senhor. Mas, por favor, ouça o povo e coloque um pouco de lado esse pensamento olavista que só vem prejudicando e muito e perdendo, assim, a confiança dos seus eleitores. Nem aqueles eleitores que votaram contra o PT e tiraram o PT, graças a Deus, porque era o momento. Mas, ainda assim, o senhor tem uma confiança dos seus eleitores, que pensam como o senhor em melhorar o país. Mas até deles o senhor pode estar perdendo a confiança diante desse comportamento, né? Meio temperamental, falam as coisas sem pensar, toma atitudes apressadas. Estamos torcendo por você, presidente, e acreditamos que a coisa pode melhorar. O senhor só precisa reavaliar, aparecer um pouco menos nas redes sociais e só falar depois que estudar bem o que vai ser dito e as consequências do que o senhor vai dizer, não se deixar levar pelo ódio que estão tentando colocar no senhor nessa luta radical do bem contra o mal, em que todos se auto-intitulam do bem. Vamos firmes e fortes, acreditamos em você e a gente acredita que o país tem solução. Presidente, vamos com calma e pensando sempre no que a gente pode fazer pelo melhor. Mas respeitem os nossos militares, respeitem os nossos generais. Eles não podem ser marionete na mão de qualquer partido, nem ideologia partidária. Respeitem os nossos militares. Respeitem essa instituição. Eles estão lá representando e levando a imagem da seriedade, da competência, da confiança da nossa nação. Eles não podem ser utilizados como garotos propaganda de um governo e que esse governo está sendo condizente com o que se propôs até agora. Um abraço.